Nesse vídeo, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o que é o Simple Past para vocês. O Simple Past é um tempo verbal que a gente utiliza para falar sobre as coisas que aconteceram no passado, ações que iniciaram-se e terminaram no passado, elas não vão ter efeito no presente, tá? E quando a gente fala de Simple Past, as estruturas das frases do Simple Past são muito simples, elas não são de grande complexidade. Porém, há algumas particularidades que a gente precisa observar quando nós formos construir essas frases. Então, para a gente poder iniciar, a gente vai fazer a fragmentação. A gente vai primeiro começar com as frases afirmativas, tá? As frases afirmativas, como eu falei anteriormente, são muito simples para serem construídas. A gente tem uma estrutura muito básica. Primeiro o sujeito, que é a pessoa que praticou aquela ação, que fez aquilo no passado. Depois você coloca o verbo, que é aquilo que a pessoa praticou no passado, aquela ação que ela fez. Por último, o complemento, que são as coisas que vão completar o sentido daquela frase. O único problema que a gente tem que considerar nas frases afirmativas é que a gente tem dois tipos de verbos para levar em consideração quando for escrever uma frase afirmativa. São os verbos regulares e verbos irregulares. Como assim? Verbo não é verbo? Verbo é verbo. Mas quando a gente vai passar um verbo para o passado, pessoal, esse verbo tem jeitos diferentes de ser conjugado. E esse verbo pode ser conjugado de um jeito regular, ou seja, ele vai ter um padrão, uma regra para ser conjugado, ou então ele pode ser conjugado de um jeito irregular, não vai ter padrão nenhum, tá? Por isso que nós temos essa divisão de verbos regulares e irregulares. Então, o que são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles verbos que, quando escritos no passado, eles têm um padrão para serem escritos, eles têm uma regra. E que regra é essa? A regra geral é que eles recebem as partículas ED no fim dos verbos, tá? No seu final. E os verbos irregulares? Qual que é a regra deles? Nenhuma. Eles não têm nenhuma regra, eles não têm nenhum padrão. Para a gente descobrir, afinal de contas, onde que a gente vai encontrar, como que é um verbo irregular, existe uma lista, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Primeiro, nós vamos nos concentrar nos verbos regulares, tá bom? Então, voltando no verbo regular. O verbo regular é aquele que tem uma regra, um padrão para ser colocado no passado. E a regra geral é que esse verbo regular receba o ED no final dele, quando ele for colocado no passado. Olha os dois exemplos que a gente tem aí. Talk e play. Talk significa conversar. Play significa tocar ou jogar. Os dois, quando foram colocados no passado, simplesmente receberam a partícula ED no fim. Talk virou talked, conversou, conversaram, conversei. Play virou played, jogamos, jogaram, tocaram, toquei. Porque olha que coisa maravilhosa. Não importa de quem a gente está falando, o passado, a conjugação do passado vai ser sempre a mesma para qualquer pessoa sobre a qual a gente esteja falando, tá bom? Vou passar o slide para a gente continuar. Mas as coisas não são tão simples assim. A gente viu que quando a gente vai falar sobre um verbo irregular, de regra, ele recebe o ED ao seu final para que ele seja conjugado no passado, não é isso? Porém, em alguns casos, antes de receber esse ED, ele precisa sofrer algumas alterações. E são essas alterações que a gente vai ver agora. Dê uma olhadinha. Esse quadro verde está explorando principalmente a regra geral. Que regra geral é essa? É a regra do ED, que todo verbo, quando vai para o passado, verbo regular, quando vai para o passado, recebe o ED ao seu final. Observem que se o verbo já termina com E, com a letra E, ele só vai receber a letrinha D. Olha os exemplos que a gente tem aí. Like, recebe só o D, vira liked. Arrive, recebe só o D, vira arrived. Já o quadrinho azul está mostrando para a gente uma outra regra, uma exceção, tá?
Não basta só colocar ED nas palavrinhas que estão compreendidas nesse quadro azul escuro não, pessoal. Olhem só, esse quadro azul escuro está mostrando para a gente a regra do CVC. O que é isso? Quando a gente tem uma palavrinha que termina com essa sequência, consoante, vogal, consoante, antes da gente acrescentar o ED, é necessário que a gente dobre a última consoante. Vamos pegar os dois exemplos que a gente tem. Olha o stop. Stop terminou assim, de trás para frente, do fim para o início. P que é consoante, O que é vogal e T que é consoante. CVC. Antes de acrescentar o ED, você precisa dobrar o P. Stop virou stopped. Rob, mesmíssima coisa, CVC. Antes de você acrescentar o ED, você precisa dobrar a letrinha B. Rob virou robbed. Outra exceção à nossa regra de apenas colocar ED nos verbos regulares é quando a gente tem um verbo que termina com Y. E esses verbos que terminam com Y estão sendo abordados aí nos dois últimos quadros, tanto no quadro azul claro quanto no quadro purple, no quadro roxo. Por que, Priscila? Para fazer uma diferenciação muito bacana, olha só. Quando a gente tem uma palavrinha, um verbo regular que termina com Y, e antes desse Y a gente tiver uma consoante, nós precisamos fazer uma outra alteração. Esse verbo vai perder o Y. Olha o que aconteceu com study. Ele vai perder o Y e no lugar do Y ele vai ganhar IED. Olha outro exemplo. Cry. Também terminou com Y. Ele perdeu o Y e ganhou IED. Por quê? Porque antes da letrinha Y no cry e no study, a gente tem uma letra consoante. Dá uma olhadinha, study. Antes do Y a gente teve o D. Antes do Y no cry, a gente teve a letra R. Agora, se vocês olharem lá embaixo, no último quadrinho, no quadrinho roxo, a gente não teve essa situação. Por quê? Ali os exemplos foram play e stay. O play, pessoal, antes do Y a gente tem a letra A. A letra A não é uma consoante, é uma vogal. E olha o stay, também é uma vogal. O que vai acontecer quando a gente tem uma vogal antes do Y? Nada. Você só vai acrescentar o ED. Essa regra do Y no final de verbos regulares só serve quando antes dele a gente tiver uma consoante, tá bom? Então, essas são as regrinhas para a gente conseguir construir o ED nos verbos regulares para a gente poder fazer as frases afirmativas no passado, beleza? Agora, acabaram-se os verbos regulares, a gente tem ainda outra situação. E se eu quiser utilizar um verbo irregular, Priscila, como que eu faço? Desse jeito aqui, ó. Estão vendo essa listinha? Arise, awake, be, bear, beat, become, begin, bend. Nesse lado esquerdo, pessoal, vocês estão vendo uma lista de verbos na sua forma natural, sem conjugação. Já do lado direito, eu estou apresentando para vocês esses mesmos verbos conjugados no passado. Isso daqui é um exemplo de verbos irregulares. Isso aqui é um fragmento de uma lista de verbos irregulares que a gente encontra na internet, que a gente encontra em dicionários, porque existem vários verbos irregulares. E a única forma da gente saber com certeza, se o verbo que você vai utilizar na sua frase é irregular ou regular, é se você fizer essa busca. Primeiro você vai lá no dicionário, procura por esse verbo. Se ele não estiver lá, é porque ele é regular. E aí você pode ter a confiança de acrescentar o ED dentro daquelas regrinhas que a gente viu anteriormente, tá? Fora isso, apenas a prática vai dar pra gente a segurança de utilizar os verbos, sabendo se eles são regulares ou irregulares e aplicando as regras necessárias para o acréscimo do ED nos verbos regulares, tá ok?